Diziam que ela era surda, que não conseguia ouvir uma única palavra. A própria tia a vendeu como uma carga inútil que ninguém mais aguentava carregar. Mas o fazendeiro solitário que a comprou naquele dia frio na praça começou a perceber algo estranho. Pequenos detalhes que não faziam sentido. E quando finalmente descobriu a verdade, percebeu que ela havia escutado tudo desde o primeiro momento. Cada palavra, cada sussurro, cada promessa. A manhã estava gelada quando Beatriz arrastou Laura pela rua principal da vila. O céu carregado ameaçava neve e o vento cortava a pele como lâminas afiadas. Na praça central, onde comerciantes montavam suas bancas e fazendeiros negociavam gado, Beatriz parou no meio da multidão e gritou como quem anuncia mercadoria estragada. Quem quer uma moça para trabalhar, não come muito, não reclama, não vai encher seus ouvidos de conversa fiada. As pessoas se viraram. Algumas com curiosidade, outras com pena. A maioria com indiferença. Laura mantinha a cabeça baixa, os olhos fixos no chão empoeirado, as mãos tremendo dentro do xale surrado que cobria seus ombros magros. Já conhecia aquele ritual de humilhação. Beatriz fazia isso há semanas, levando-a de feira em feira, de povoado em povoado, tentando se livrar do que chamava de peso morto. É surda desde criança, continuou Beatriz, apontando para Laura como se exibisse um animal doente. Teve uma febre e ficou assim, mas serve para lavar, cozinhar, limpar. Só não vai te responder quando você falar. Melhor ainda, não é? Uma boca a menos para dar opinião. Risadas cortaram o ar frio. Laura não se mexeu. Havia aprendido há muito tempo que reagir só piorava as coisas, que mostrar dor era dar munição para mais crueldade. Então ficava ali, parada como uma estátua, fingindo não ouvir os insultos, as risadas, as palavras que cortavam mais fundo que qualquer faca. Foi quando ele apareceu. Tomás tinha vindo à vila comprar ferramentas e sementes para a próxima safra. Era um homem de poucas palavras, conhecido por manter distância das fofocas e confusões do lugar. Vivia sozinho em sua fazenda há anos, cuidando da terra com as próprias mãos, sem pedir ajuda a ninguém. As pessoas o respeitavam pela honestidade, mas também o evitavam pela solidão que carregava como uma sombra. Ele estava amarrando os sacos de grãos na carroça quando ouviu os gritos de Beatriz. Virou-se e viu a cena. A mulher robusta gesticulando com desprezo, a moça jovem encolhida ao lado, o círculo de curiosos se formando. Algo naquela imagem o incomodou. Não era piedade exatamente, era revolta. A ideia de vender alguém como se vende uma ferramenta quebrada lhe revirava o estômago. Tomás se aproximou devagar, abrindo caminho entre os curiosos. Parou na frente de Beatriz e olhou para Laura. Ela não levantou os olhos. Continuou com a cabeça baixa, respirando devagar, como se quisesse desaparecer. "Quanto?" perguntou Tomás, a voz grave e direta. Beatriz piscou surpresa, depois sorriu com aquele sorriso de quem farejou dinheiro. "Ah, o senhor se interessou. É uma boa escolha, moço. Ela é forte, sabe? Não parece, mas aguenta trabalho pesado. E como eu disse, não vai encher sua paciência com conversa." "Quanto?" repetiu Tomás, sem tirar os olhos de Laura. 50 moedas. É quase de graça, pelo que ela pode render. 20. Beatriz franziu a testa. 35. Não posso aceitar menos. Criei essa menina depois que os pais morreram. Merece alguma compensação pelo trabalho que tive. Tomás tirou uma pequena bolsa de dentro do casaco, contou 25 moedas e estendeu a mão. "É isso ou nada." Beatriz hesitou apenas um segundo antes de arrancar as moedas da palma dele. "Negócio fechado. Agora é sua responsabilidade. E olha, não venha me procurar reclamando depois. Eu avisei que ela é surda, não vai te responder, não vai te obedecer direito, mas pelo preço não pode reclamar." Tomás não respondeu. Apenas fez um gesto para Laura seguir. Ela levantou os olhos pela primeira vez e encontrou o olhar dele.
Não era um olhar de pena, nem de desprezo. Era algo diferente, algo que ela não conseguia identificar porque fazia tempo demais que não via nos olhos de ninguém. Respeito. Laura seguiu Tomás até a carroça em silêncio. Ele a ajudou a subir, colocando uma manta grossa sobre seus ombros antes de pegar as rédeas. Enquanto a carroça se afastava da praça, Laura olhou para trás uma última vez. Beatriz já estava contando as moedas, sem sequer levantar a cabeça, sem um último olhar, sem um gesto que fosse. E pela primeira vez em anos, Laura sentiu algo estranho crescer dentro do peito. Não era exatamente esperança. Esperança, ela havia desistido há muito tempo. Era mais como uma rachadura no muro que construíra ao redor do coração. Pequena, quase invisível, mas ali. A viagem até a fazenda seria longa. O céu estava cada vez mais escuro e a neve começava a cair em flocos finos. Tomás guiava os cavalos em silêncio, sem pressa, sem pressão. De vez em quando, ele olhava de relance para Laura, que permanecia imóvel ao lado dele, envolta na manta, os olhos fixos na estrada à frente. Ele não sabia ainda, não tinha como saber. Mas algo naqueles olhos o intrigava. Havia vida ali, havia pensamento, havia uma pessoa inteira escondida atrás daquele silêncio forçado, e com o tempo ele descobriria a verdade que todos ignoraram. Que Laura nunca foi surda, que cada palavra dita perto dela havia sido ouvida, sentida, guardada, que seu silêncio não era ausência, era sobrevivência. A fazenda de Tomás ficava a algumas horas de viagem da vila, escondida entre colinas suaves e campos que se estendiam até onde a vista alcançava. Quando chegaram, a noite já havia caído completamente. A neve cobria tudo com um manto branco e silencioso, e apenas a luz amarela da janela da casa indicava calor e abrigo. Tomás desceu da carroça e estendeu a mão para ajudar Laura. Ela hesitou antes de aceitar, como se não estivesse acostumada com gestos de gentileza. Quando seus pés tocaram o chão, ela se equilibrou sozinha rapidamente, afastando-se alguns passos como um animal acostumado a manter distância. "Vem", disse Tomás, pegando um dos sacos da carroça. "Está frio demais aqui fora." Laura o seguiu até a porta. A casa era simples, mas sólida. Paredes de madeira bem encaixadas, teto firme, chão limpo. Dentro, uma lareira crepitava com fogo forte, espalhando calor por todo o ambiente. Havia uma mesa de madeira, 2 cadeiras, prateleiras com mantimentos e uma cama estreita no canto oposto. Tomás colocou os sacos no chão e apontou para a cadeira mais próxima do fogo. "Senta, vou preparar algo quente." Laura obedeceu mecanicamente. Sentou-se na ponta da cadeira, as mãos ainda apertando o xale, o corpo tenso como se esperasse um golpe a qualquer momento. Tomás notou, mas não comentou. Apenas se moveu pela cozinha com movimentos calmos, tirando pão, queijo e uma panela de sopa que estava no fogo desde a manhã. Ele encheu uma tigela e colocou na frente dela junto com um pedaço de pão. "Come. Sei que deve estar com fome." Laura olhou para a comida, depois para ele, depois para a comida novamente. Devagar, como se testando os limites de uma armadilha, pegou a colher e levou à boca. A sopa estava quente, temperada, reconfortante. Ela comeu devagar, tentando não demonstrar a fome desesperada que sentia. Tomás se sentou do outro lado da mesa com sua própria tigela. Comeu em silêncio, sem pressionar, sem fazer perguntas. Apenas deixou o som do fogo e da noite ocuparem o espaço entre eles. Quando terminaram, ele se levantou e foi até um baú velho no canto. De lá, tirou alguns cobertores limpos e um travesseiro. Arrumou tudo na cama estreita com cuidado, alisando os lençóis. "Você dorme aqui", disse apontando para a cama. "Eu durmo no celeiro. Tenho uma rede lá que uso no verão. Fica confortável." Laura arregalou os olhos. Fez um gesto rápido com as mãos, apontando para si mesma, depois para o chão, como se dissesse que podia dormir ali mesmo. "Não." Tomás foi firme, mas gentil.
A cama é sua. Amanhã conversamos sobre o trabalho, sobre como vai ser aqui. Por hoje só descansa. Ele pegou o casaco e foi em direção à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Tranca por dentro se quiser. Ninguém vai te incomodar aqui. Você está segura agora. A porta se fechou atrás dele e Laura ficou sozinha pela primeira vez em toda aquela loucura. Olhou ao redor, para a lareira crepitando, para a mesa limpa, para a cama arrumada com cobertores grossos, para a porta trancada. Devagar, ela se levantou e caminhou até a cama. Tocou os lençóis com a ponta dos dedos. Eram macios, cheiravam a sol e sabão. Sentou-se na beirada, depois deitou-se por completo, afundando nos cobertores. E ali, sozinha no escuro, Laura chorou. Não de tristeza, não de medo, mas de um alívio tão profundo que doía no peito. Pela primeira vez em anos, estava em um lugar onde não precisava dormir com um olho aberto, onde não acordaria com gritos ou pancadas, onde talvez, apenas talvez, pudesse baixar a guarda por algumas horas. Mas mesmo naquele conforto, a verdade permanecia guardada. O segredo que carregava como uma ferida antiga. Ela havia ouvido cada palavra que Tomás disse, o timbre grave da voz dele, o cuidado nas frases, a promessa de segurança. Laura tinha ouvido tudo, como sempre ouviu. Mas revelar isso agora seria perigoso. Beatriz poderia voltar, poderia exigir o dinheiro de volta alegando fraude. Poderia criar problemas que Tomás não merecia enfrentar. Então, ela continuaria. Manteria o silêncio. Fingiria a surdez mais um pouco. Até ter certeza de que estava realmente a salvo. Até entender que tipo de homem era aquele que a comprou sem fazer perguntas. Que a tratou com uma gentileza que parecia mentira de tão estranha. Se você está chegando aqui no canal agora, venha fazer parte dessa família. Se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. É gratuito e você ajuda a fortalecer essa comunidade de pessoas que adoram histórias emocionantes. Escreva também nos comentários de onde você nos ouve. Nós adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Lá fora, no celeiro, Tomás se deitou na rede com os próprios pensamentos. Algo naquela moça o incomodava, não no sentido ruim. Era mais uma sensação de que havia muito mais escondido sob aquele silêncio. Os olhos dela eram atentos demais, vivos demais. Não pareciam os olhos de alguém que vivia em um mundo sem sons. Mas ele não pressionaria, não faria perguntas. Se havia algo a ser revelado, viria no tempo certo. Por enquanto, bastava oferecer o que ela claramente nunca teve: respeito, comida quente e um lugar seguro para dormir. A neve continuou caindo durante a noite inteira. No amanhecer, cobria tudo com uma camada espessa e branca. Um novo dia estava começando. E com ele, uma convivência que mudaria ambos de formas que ainda não podiam imaginar. Mas o que Tomás ainda não sabia era que cada gesto seu, cada palavra dita, estava sendo cuidadosamente escutada e guardada por alguém que fingia não ouvir nada. Os primeiros dias na fazenda seguiram um ritmo calmo e previsível. Tomás acordava cedo, cuidava dos animais, trabalhava nos campos mesmo com a neve dificultando tudo. Laura observava pela janela, tentando entender a rotina, procurando formas de se tornar útil sem que ele precisasse pedir. Na terceira manhã, quando Tomás entrou para o café, encontrou a mesa posta. Pão fresco cortado, café fumegante, ovos cozidos. Laura estava ao lado do fogão, mexendo uma panela, as costas viradas para ele. Ele parou na porta surpreso. "Você fez tudo isso?" Laura não se virou. Não respondeu. Continuou mexendo a panela como se não tivesse ouvido nada. Tomás se aproximou devagar e tocou levemente seu ombro. Ela se virou, sobressaltada, como se só agora percebesse sua presença. Ele apontou para a comida, depois para ela, com um sorriso pequeno. "Obrigado. Fazia tempo que não tomava um café assim."
Laura acenou com a cabeça e baixou os olhos. Mas Tomás percebeu algo. Um rubor leve nas bochechas dela, quase imperceptível, como se as palavras dele tivessem chegado até ela de alguma forma. Eles comeram juntos em silêncio confortável. Depois, Tomás pegou uma lousa pequena e um pedaço de giz que guardava em uma gaveta. Colocou na frente de Laura e fez gestos indicando que ela podia escrever se precisasse de algo. Laura pegou o giz com mãos trêmulas. Escreveu devagar, com letras tímidas, mas legíveis. O que quer que eu faça? Tomás leu e sorriu. Pegou o giz de volta e respondeu embaixo. O que você souber fazer, sem pressão. Ela leu. Depois escreveu novamente. Posso cuidar da casa, lavar, cozinhar, limpar. Pode, mas não precisa fazer tudo de uma vez. Vai devagar. Laura olhou para as palavras dele por um longo momento. Ninguém nunca havia dito para ela ir devagar. Com Beatriz, tudo era urgência, gritos, exigências impossíveis. Aqui, naquele silêncio, havia espaço para respirar. Os dias começaram a seguir um padrão. Laura cuidava da casa com uma dedicação silenciosa. Lavava roupas no tanque atrás da casa, mesmo com a água gelada. Varria o chão até não sobrar um grão de poeira. Preparava refeições simples, mas bem feitas. Tomás trabalhava nos campos e no celeiro, voltando sempre com lenha extra ou alguma caça para variar o cardápio. À noite, eles sentavam perto do fogo. Tomás às vezes lia em voz alta, livros velhos que herdara de um tio. Ele não sabia se Laura entendia algo, mas ler em voz alta quebrava o silêncio de uma forma que não pesava sobre nenhum dos dois. E foi durante uma dessas leituras que Tomás percebeu o primeiro detalhe estranho. Ele estava lendo uma passagem engraçada sobre um viajante que se perdera e acabara dormindo em um galinheiro por engano. Quando chegou à parte em que o viajante acordava coberto de galinhas, Tomás riu baixinho. E viu, no canto do olho, os lábios de Laura se curvarem levemente, quase um sorriso, rápido demais para ter certeza, mas estava lá. Ele parou de ler e olhou para ela. Laura mantinha o rosto neutro, os olhos fixos no fogo, como se nada tivesse acontecido. Mas Tomás sentiu uma pontada de suspeita. Como ela sabia o momento exato em que a história ficara engraçada. Nos dias seguintes, ele começou a prestar mais atenção. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos agora saltavam aos olhos. Quando ele a chamava do outro cômodo, mesmo em voz baixa, Laura sempre aparecia. Quando uma porta batia com o vento, ela se assustava ligeiramente. Quando ele assoviava enquanto trabalhava no celeiro, via a cabeça dela aparecer na janela, como se checando de onde vinha o som. Uma manhã, Tomás decidiu testar. Estava no celeiro e Laura dentro de casa. Ele deixou cair uma ferramenta no chão de propósito, fazendo um barulho seco e alto. Contou até 10. Na contagem de 7, viu Laura aparecer na porta, olhando preocupada na direção do barulho. Quando ela o viu inteiro, sem ferimentos, a expressão no rosto dela mudou rapidamente. Voltou para dentro como se nada tivesse acontecido. Tomás ficou parado ali, segurando a ferramenta, a mente trabalhando rápido. Ela tinha ouvido, tinha se preocupado, tinha vindo checar se ele estava bem. Tudo isso em questão de segundos. Mas como, se era surda? Ele não disse nada naquele dia, nem no dia seguinte. Apenas observou mais atentamente, e cada observação confirmava a suspeita crescente. Laura não era surda. Nunca foi. Ela fingia. A pergunta era, por quê? Talvez fosse medo. Medo de que ele a mandasse embora se descobrisse a mentira. Medo de que Beatriz voltasse. Medo de tantas coisas que ele ainda não compreendia. Então, Tomás tomou uma decisão. Não confrontaria. Não forçaria. Esperaria. Daria a ela o tempo necessário para confiar nele. Para entender que ali, naquela fazenda, ela não precisava fingir nada.
que podia ser quem realmente era. Porque se havia algo que Tomás aprendera na solidão dos últimos anos, era que todo mundo carregava segredos. E alguns segredos só eram revelados quando a pessoa se sentia segura o suficiente para baixar as armas. Laura estava começando a baixar as dela. Devagar, quase imperceptivelmente. Mas estava, e ele esperaria o tempo que fosse necessário para que ela confiasse nele completamente. Contudo, o que ele não imaginava era o tamanho da verdade que estava prestes a descobrir. Uma verdade que mudaria tudo entre eles. As semanas se transformaram em meses, e a fazenda mudou com a chegada da primavera. A neve derreteu aos poucos, revelando campos verdes e flores silvestres que brotavam entre as pedras. O trabalho aumentou com a nova estação, e Laura encontrou seu ritmo ao lado de Tomás. Ela cuidava da horta que começaram juntos, plantando sementes que ele trouxera da vila. Cuidava das galinhas que bicavam no terreiro, preparava refeições cada vez melhores, aprendendo o gosto dele, o quanto de sal preferia, como gostava do pão. Tomás, por sua vez, a tratava com uma paciência que Laura nunca conhecera. Quando ela quebrava algo sem querer, ele apenas consertava sem reclamar. Quando a comida queimava, ele comia mesmo assim, dizendo que estava bom. Quando ela se assustava com trovões durante tempestades, ele se sentava perto da lareira com ela até a tormenta passar. E em cada gesto, em cada silêncio compartilhado, algo crescia entre eles. Algo que nenhum dos dois tinha palavras para nomear. Uma tarde, Tomás voltou da vila com um tecido bonito, azul como o céu de verão. Colocou nas mãos de Laura sem explicação. Ela olhou para o tecido, depois para ele, confusa. Tomás pegou a lousa e escreveu: "Para você fazer um vestido novo. O que está usando está muito gasto." Laura apertou o tecido contra o peito, os olhos marejados. Fazia anos que ninguém lhe dava nada, muito menos algo tão bonito, tão desnecessário, tão gentil. Ela escreveu na lousa com mãos trêmulas. "Por quê?" Tomás leu e respondeu simplesmente: "Porque você merece." Naquela noite, depois que Tomás saiu para o celeiro, Laura se sentou perto do fogo com o tecido no colo. Passou os dedos pela textura macia, sentindo o peso daquele presente. E pela primeira vez desde que chegara ali, permitiu-se pensar em algo além de sobrevivência. Permitiu-se pensar em ficar. Permitiu-se pensar em pertencer. Permitiu-se pensar que talvez, apenas talvez, aquele lugar pudesse ser um lar de verdade. Mas junto com esses pensamentos vinha a culpa. A culpa de estar mentindo, de fingir algo que não era. Tomás merecia a verdade. Merecia saber que ela ouvia cada palavra que ele dizia, cada sussurro no vento quando ele pensava que estava sozinho. Cada vez que ele murmurava boa noite antes de fechar a porta. Laura queria falar. Queria dizer: "Eu ouço você, ouço tudo, e sou grata por cada palavra gentil que você me deu." Mas o medo era maior. O medo de que tudo desmoronasse, de que ele ficasse bravo pela mentira, de que Beatriz voltasse e levasse tudo embora. Então ela continuou calada. Mais alguns dias, mais algumas semanas. Se você está gostando dessa história, considere apoiar clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias reais que emocionam e inspiram pessoas como você. Foi em uma manhã ensolarada que tudo mudou. Tomás precisava ir à vila buscar ferramentas novas. Ele hesitou antes de convidar Laura. Sabia que ela evitava sair da fazenda, que parecia ter medo de encontrar alguém conhecido. Mas estava na hora. Estava na hora dela ver que podia andar com a cabeça erguida. Ele apontou para a carroça e fez gestos convidativos. Laura entendeu e balançou a cabeça negativamente, dando um passo para trás. Tomás pegou a lousa e escreveu: "Não precisa ter medo. Eu estou com você."
Laura leu as palavras várias vezes. Olhou para Tomás. Viu sinceridade nos olhos dele. Viu proteção. Viu algo que há muito tempo deixara de acreditar que existia. Devagar, ela acenou que sim. A viagem foi tranquila. O dia estava lindo, o céu limpo, os campos floridos dos dois lados da estrada. Laura usava o vestido novo que costurara com o tecido azul. O cabelo preso em um coque simples. Parecia outra pessoa. Parecia alguém que tinha dignidade. Quando chegaram à vila, algumas pessoas olharam. Reconheceram Laura. Começaram a sussurrar entre si. Tomás percebeu a tensão crescendo nos ombros dela e colocou a mão protetora nas costas de Laura, guiando-a com firmeza. Eles foram até a loja de ferramentas, depois ao mercado. Tomás comprava, Laura observava. Tudo estava correndo bem até que, na saída do mercado, uma voz conhecida cortou o ar. Olha só quem está aqui. Laura congelou. Conhecia aquela voz. Conhecia o veneno que gotejava de cada sílaba. Beatriz estava parada na entrada do mercado, vestida de preto, os olhos brilhando com algo entre surpresa e raiva. Ela olhou Laura de cima a baixo, notando o vestido novo, a postura mais ereta, a aparência mais saudável. Então é verdade. Você ainda está com ele. Beatriz caminhou até ficar bem perto, ignorando Tomás completamente. Pensou que eu tinha esquecido de você, que não viria buscar o que é meu? Tomás deu um passo à frente, colocando-se entre Laura e Beatriz. Ela não é sua. Você vendeu. Lembra? Beatriz sorriu, mas era um sorriso cruel. Vendi uma surda, uma inútil. Mas olhando bem para ela agora, não parece tão inútil assim. Faz-me perguntar se eu não fui enganada. A praça começou a se encher de curiosos. Pessoas parando para assistir ao confronto. Laura sentia o pânico subindo pela garganta. Tudo ia desmoronar. Tudo que havia construído nos últimos meses ia virar pó. Mas então, aconteceu algo que ninguém esperava. Algo que mudaria tudo. E a verdade que Laura guardara por tanto tempo estava prestes a vir à tona de uma forma que ela nunca imaginou. Beatriz deu mais um passo em direção a Laura, a voz subindo em volume para que todos na praça pudessem ouvir. Você me deve explicações, menina. Me deve respeito. Fui eu quem te criou depois que seus pais morreram. Fui eu quem te deu comida e teto quando ninguém mais queria você. Laura recuou, as costas batendo contra a parede do mercado. O pânico estava estampado em seu rosto. As pessoas ao redor murmuravam, algumas balançando a cabeça em julgamento, outras apenas curiosas para ver o que aconteceria. Tomás manteve-se firme entre as duas. A senhora já disse o que tinha que dizer. Agora pode ir embora. Ir embora? Beatriz soltou uma risada amarga. Não antes de receber o que é meu de direito. Sabe o que eu descobri? Os pais dessa ingrata deixaram uma pequena herança. Terras. Não muita coisa, mas vale algum dinheiro. E sabe quem tem direito legal sobre ela até que complete 21 anos? O silêncio caiu sobre a praça. Beatriz cruzou os braços, o sorriso vitorioso se espalhando pelo rosto. Eu, como tutora legal dela, então ela vai voltar comigo, agora. Não vai. A voz de Tomás era baixa, mas tinha uma firmeza que fez até Beatriz hesitar por um segundo. Não vai? E quem vai me impedir? Você? Beatriz olhou ao redor procurando apoio. Essa moça é minha responsabilidade legal. Ele a comprou ilegalmente. Foi praticamente um sequestro. Um murmúrio correu pela multidão. As pessoas começavam a se posicionar, algumas a favor de Beatriz, outras claramente desconfortáveis com a situação toda. Tomás sentiu Laura tremendo atrás dele. Sentiu o medo dela como se fosse físico. Foi quando o xerife Thompson apareceu, abrindo caminho entre a multidão. O que está acontecendo aqui? Beatriz imediatamente se virou para ele. Xerife, graças a Deus o senhor chegou. Esse homem tem minha sobrinha contra a vontade dela. Eu exijo que a devolva imediatamente.
Thompson olhou para Tomás, depois para Laura, depois para Beatriz. É verdade isso, Tomás? Você comprou a moça? Comprei, sim, na praça, com testemunhas. A própria Beatriz ofereceu e aceitou o pagamento. Mas eu não sabia que ela tinha direitos sobre terras. Beatriz interrompeu, a voz esganiçada. Eu a vendi pensando que era uma surda inútil, mas agora olha para ela. Está saudável, bem vestida, claramente capaz. Fui enganada. Thompson coçou a barba pensativo. A questão é complicada. Se há realmente uma herança envolvida e você é a tutora legal, não é. A voz era baixa, rouca de desuso, mas clara como um sino na manhã silenciosa. Todos se viraram. Laura havia falado. Pela primeira vez em anos, na frente de dezenas de testemunhas, Laura havia falado. O choque na praça foi quase físico. Pessoas arregalaram os olhos. Bocas se abriram. Beatriz ficou pálida como um fantasma. Você pode falar? A voz de Beatriz saiu trêmula, incrédula. Laura deu um passo à frente. Seu corpo ainda tremia, mas havia algo diferente agora. Uma força que vinha de muito fundo. Uma força que fora construída mês após mês, em um lugar onde finalmente se sentira segura o suficiente para usá-la. Eu sempre pude falar, disse Laura, a voz ganhando firmeza. E sempre pude ouvir. Cada insulto, cada pancada, cada vez que você me trancou no porão escuro, dizendo que eu era uma vergonha para a família. O silêncio era absoluto agora. Até o vento parecia ter parado para ouvir. Você me batia quando eu chorava, me batia quando eu falava, me batia quando eu respirava alto demais. A voz de Laura estava ficando mais forte, anos de dor vazando para fora. Então eu aprendi que ficar quieta doía menos, que fingir que não ouvia seus gritos me salvava de alguns socos, que ser invisível era a única forma de sobreviver. Beatriz recuou, as mãos tremendo. Mentiras! Ela está mentindo para ficar com a herança. Herança? Laura soltou uma risada sem humor. Você só se importa com as terras. Nunca se importou comigo. Me vendeu na praça como gado porque achou que não valia nada, mas estava errada. Laura se virou para Tomás. Ele estava olhando para ela com uma expressão que misturava choque, compreensão e algo mais profundo. Algo que fez o coração dela apertar. Sinto muito, ela disse a ele, a voz quebrando. Sinto muito por mentir, por fingir. Mas eu tinha tanto medo. Medo de que você me mandasse embora, medo de que ela voltasse, medo de que tudo fosse temporário. Tomás não disse nada por um longo momento. Apenas olhou para ela, processando tudo. Todos os pequenos sinais que havia notado. Todos os momentos em que suspeitara. Tudo agora fazia sentido. Então ele fez algo que surpreendeu até a si mesmo. Deu um passo à frente e colocou a mão no ombro de Laura, firme e protetora. Você não precisa mais ter medo, disse ele, alto o suficiente para todos ouvirem. Você está em casa agora. As palavras ecoaram pela praça. E naquele momento, algo mudou fundamentalmente no ar. As pessoas olhavam para Beatriz com outros olhos agora. Olhos que viam a verdade, que entendiam o que realmente havia acontecido ali. Está gostando dessa história? Então me responde aqui nos comentários. Você faria o que ela fez para sobreviver? Como foi sua experiência? Quero saber sua opinião sincera. E a mulher que por anos controlara Laura através do medo, agora estava sozinha em uma praça cheia de gente, sem nenhum poder sobre nada. A máscara havia caído, e todos podiam ver quem ela realmente era. O xerife Thompson deu um passo à frente, sua postura mudando completamente. Ele olhou para Beatriz com uma expressão que misturava repulsa e desapontamento. Senhora Vale, essas são acusações muito sérias. Maus tratos, violência contra uma menor sob sua tutela. Ele balançou a cabeça. Se o que essa moça está dizendo é verdade,
Você não tem direito legal nenhum sobre ela ou sobre qualquer herança. Mas eu... Beatriz gaguejou, olhando ao redor procurando apoio. Não encontrou. As pessoas a olhavam com desprezo agora. Algumas mulheres mais velhas balançavam a cabeça com indignação. Eu vi as marcas. Uma voz feminina se ergueu da multidão. Era Dona Margarida, a costureira da vila. Quando ela veio com você naquela vez para comprar tecido, vi marcas nos braços dela, roxos velhos. Pensei em dizer algo, mas... Ela baixou os olhos envergonhada. Eu deveria ter dito algo. Eu também vi. Outra voz se juntou, e mais outra, e mais outra. Testemunhas que haviam permanecido caladas por medo, por indiferença, por covardia, agora encontravam coragem para falar. Beatriz ficou cada vez menor sob o peso dos olhares. Vocês não entendem. Ela era rebelde, desobediente. Eu precisava discipliná-la. Disciplina não deixa uma criança com medo de falar, disse Thompson, sua voz cortante. A senhora vai embora agora. E se eu descobrir que você tentou contato com essa moça de novo, vai conhecer o interior de uma cela. Está claro? Beatriz olhou para Laura uma última vez. Havia ódio naquele olhar, mas também algo mais. Derrota. Ela sabia que tinha perdido. Perdido o controle, perdido a herança, perdido qualquer resquício de reputação que ainda tivesse. Isso não acabou. Ela cuspiu as palavras antes de se virar e sair da praça com passos rápidos, praticamente fugindo dos olhares de julgamento. Quando ela desapareceu na curva da rua, um suspiro coletivo de alívio passou pela multidão. As pessoas começaram a se dispersar, ainda comentando entre si sobre o que haviam presenciado. Algumas se aproximaram de Laura para oferecer palavras de apoio e encorajamento. Você foi muito corajosa, moça, disse Dona Margarida, apertando gentilmente a mão de Laura. Se precisar de qualquer coisa, minha porta está aberta. Laura acenou em agradecimento, mas suas pernas estavam tremendo tanto que ela mal conseguia ficar em pé. Toda a adrenalina que a mantivera de pé durante o confronto estava esvaindo, deixando apenas exaustão no lugar. Tomás percebeu. Vamos para casa, disse baixinho, guiando-a de volta à carroça. A viagem de volta foi silenciosa. Laura estava encostada no banco, os olhos fechados, o corpo finalmente relaxando, depois de anos mantendo tensão constante. Tomás guiava os cavalos devagar, sem pressa, deixando que ela processasse tudo o que havia acontecido. Foi só quando estavam quase chegando à fazenda que Laura finalmente falou. Sua voz estava rouca, cansada, mas clara. Você está bravo comigo? Tomás olhou para ela, surpreso pela pergunta. Bravo? Por quê? Por mentir, por fingir todos esses meses. Ele ficou em silêncio por um momento, pensando na resposta. Não estou bravo, estou tentando entender. Ele respirou fundo. Faz sentido agora. Todos os pequenos sinais, como você sempre aparecia quando eu a chamava, como se assustava com barulhos altos. Você sabia? Laura se virou para olhá-lo, surpresa. Comecei a suspeitar há algumas semanas. Os sinais eram claros demais. Ele fez uma pausa. Mas entendi que você tinha seus motivos, e eu não ia forçar você a revelar nada antes de estar pronta. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Laura. Não de tristeza, mas de um alívio tão profundo que doía. Eu tinha tanto medo de contar, medo de que você me mandasse embora, medo de que Beatriz pudesse usar isso contra mim, medo de perder o primeiro lugar onde se sentiu segura em anos. Tomás completou, a voz gentil. Eu entendo. E você não vai perder, não enquanto eu puder evitar. Eles chegaram à fazenda quando o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Tomás ajudou Laura a descer da carroça, e pela primeira vez ela não se afastou imediatamente. Ficou ali parada, olhando para ele com gratidão nos olhos. Obrigada, ela disse simplesmente. Por tudo, por me dar um lar, por me proteger hoje, por
Por me ver como uma pessoa quando todo mundo me via como uma coisa quebrada. Tomás sorriu. Um sorriso pequeno, mas sincero. Você nunca esteve quebrada, Laura. Só precisava de tempo para se curar. Eles entraram na casa juntos. Laura foi direto para a cozinha, começando a preparar o jantar como fazia todas as noites. Mas havia algo diferente agora. Uma leveza nos movimentos dela, uma paz que não estava lá antes. Pela primeira vez em anos, ela não precisava esconder, não precisava fingir. Podia respirar fundo e falar quando quisesse. Podia rir sem medo. Podia simplesmente existir sem terror constante de punição. Enquanto cozinhava, ela começou a cantarolar baixinho. Uma melodia antiga que sua mãe costumava cantar quando ela era pequena. Antes de tudo desmoronar. Antes de Beatriz. Antes do silêncio forçado. Tomás ouviu a melodia suave vindo da cozinha e sorriu. Aquele era o som da cura. O som de alguém finalmente encontrando paz. E ele sabia, com uma certeza que vinha do fundo do peito, que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para proteger aquela paz. Porque Laura não era apenas alguém que ele havia comprado por compaixão. Ela havia se tornado parte de sua vida, parte de seu lar. E talvez, apenas talvez, algo ainda mais importante. Mas o que nenhum dos dois sabia ainda era que sua história estava apenas começando. E os meses seguintes trariam descobertas que mudariam tudo novamente. Os meses seguintes trouxeram uma transformação completa. Laura não era mais a moça assustada que chegara envolta em silêncio e medo. Sua voz, silenciada por tanto tempo, agora enchia a casa com conversas, risos e canções antigas que ressurgiam da memória. Ela contou a Tomás sobre sua infância antes da tragédia. Sobre como seu pai era carpinteiro e fazia pequenos brinquedos de madeira para ela. Sobre como sua mãe plantava flores em todo canto e dizia que um lar sem flores era um lar sem alma. Sobre os dias felizes que pareciam de outra vida. Eu tinha 8 anos quando eles morreram, contou ela uma noite, enquanto remendava uma camisa de Tomás perto da lareira. Febre que varreu o vilarejo. Levou metade das pessoas, incluindo meus pais. Beatriz era irmã do meu pai. A única família que me restava. E ela te culpou, Tomás disse. Não como pergunta, mas como compreensão. Culpou. Dizia que eu era amaldiçoada, que tinha trazido a doença para a família. As primeiras vezes que apanhei foi porque chorava demais sentindo falta deles. Laura pausou, a agulha parada no ar. Depois foi por qualquer coisa, por existir, por respirar. Tomás apertou os punhos, a raiva antiga fervendo novamente, mas se controlou. Beatriz já estava fora de suas vidas, não merecia nem o espaço do pensamento. E o silêncio? Ele perguntou gentilmente. Quando decidiu parar de falar? Laura sorriu tristemente. Não foi uma decisão, foi sobrevivência. Percebi que quanto menos eu falava, menos ela me notava. Quanto menos ela me notava, menos eu apanhava. Então, um dia, simplesmente, parei. E quando as pessoas começaram a dizer que eu era surda, ela não corrigiu. Foi conveniente para ela. Uma sobrinha surda recebia pena, não perguntas. Mas você nunca perdeu a audição. Nunca. Ouvi cada palavra cruel. Cada insulto, cada vez que ela dizia que eu não valia nada. Laura voltou a costurar, os dedos trabalhando automaticamente. Mas também ouvi outras coisas. Pássaros cantando de manhã, chuva batendo no telhado, o vento nas árvores. Sons que me lembravam que o mundo era maior que aquela casa, aquele sofrimento. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas o crepitar do fogo preenchendo o espaço. E quando você chegou aqui? Tomás perguntou. Por que continuou fingindo? Laura o olhou diretamente nos olhos. Medo, puro medo. Não sabia que tipo de homem você era. Não sabia se a gentileza era real ou uma armadilha. Pensei que se você descobrisse, poderia me devolver.
Ou Beatriz poderia alegar fraude e me levar de volta. Eu nunca teria feito isso. Eu sei agora, mas levou tempo para acreditar, para confiar que alguém podia ser bom sem querer nada em troca. Tomás se levantou e se aproximou dela. Ajoelhou-se ao lado da cadeira, ficando na altura dos olhos dela. Você pode confiar em mim, Laura, agora e sempre. Você tem um lar aqui, não porque eu te comprei, mas porque você escolheu ficar, e eu escolhi te proteger. Lágrimas brilharam nos olhos de Laura. Ela colocou a mão sobre a dele. Eu sei, e sou grata por cada dia aqui, por cada refeição compartilhada, por cada momento de paz. Você me devolveu algo que eu pensei ter perdido para sempre. De o quê? A esperança de que a vida pode ser boa. A primavera deu lugar ao verão, e com ele veio mais trabalho, mas também mais alegria. Laura plantou flores em volta da casa, cumprindo a lembrança da mãe. Rosas vermelhas, margaridas brancas, girassóis altos que seguiam o sol. A fazenda, antes apenas funcional, ganhou cor e vida. Ela também começou a visitar a vila sozinha às vezes. No início, Tomás se oferecia para acompanhá-la, mas ela insistia que precisava fazer isso por conta própria. Precisava provar para si mesma que podia andar com a cabeça erguida, sem medo, sem se esconder. As pessoas a recebiam bem. Dona Margarida lhe ensinava novos pontos de costura. O ferreiro guardava sobras de metal para ela fazer pequenos enfeites. O padre a convidou para ajudar a organizar doações para famílias necessitadas. Laura estava se tornando parte da comunidade, não mais como a moça surda, mas como Laura. Simplesmente Laura. E com Tomás, algo mais estava crescendo. Algo que nenhum dos dois tinha coragem de nomear ainda, mas que estava lá, inegável, em cada olhar prolongado, em cada toque acidental de mãos, em cada sorriso compartilhado. Uma noite, depois do jantar, eles estavam sentados no alpendre, olhando as estrelas. O verão estava no auge, o ar morno carregando cheiro de terra e flores. Tomás, Laura disse baixinho, posso te perguntar algo? Sempre. Por que você me comprou naquele dia? A verdade. Ele ficou em silêncio por um longo momento, pensando na resposta honesta. Vi você parada naquela praça, tão pequena, tão assustada, e senti raiva. Raiva de um mundo que trata pessoas como mercadoria. Raiva de ver alguém tão jovem já ter desistido de lutar. Ele se virou para olhá-la, mas também vi força nos seus olhos. Mesmo com medo, mesmo encolhida, havia força ali. E pensei que talvez, apenas talvez, você só precisasse de um lugar seguro para deixar essa força crescer. E eu cresci, Laura sorriu, graças a você. Não, Tomás balançou a cabeça. Você já tinha tudo dentro de você. Eu só ofereci o espaço. Laura segurou a mão dele, entrelaçando os dedos. Ainda assim, obrigada por ver o que ninguém mais viu, por acreditar em mim quando eu mesma não acreditava. Eles ficaram ali, mãos entrelaçadas, olhando as estrelas juntos. E naquele silêncio confortável, ambos sabiam. Sabiam que aquilo era mais que gratidão, mais que amizade. Era algo profundo, verdadeiro, que havia crescido devagar, mas firmemente ao longo dos meses. E estava prestes a florescer completamente. O outono chegou pintando os campos de dourado e vermelho. A colheita foi farta, e Tomás e Laura trabalharam lado a lado nos campos, recolhendo o fruto de meses de dedicação. Havia uma sintonia entre eles agora, uma compreensão silenciosa que não precisava de palavras. Foi durante uma dessas tardes de colheita que Tomás finalmente encontrou coragem para dizer o que sentia há meses. Eles estavam descansando sob uma árvore, bebendo água fresca, quando ele se virou para ela. Laura, preciso te dizer algo. Ela olhou para ele, curiosa. O que foi? Naquele dia na praça, quando te comprei,
Pensei estar fazendo um ato de caridade. Pensava que estava te salvando. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Mas percebi que você me salvou também. Desta casa vazia, desta solidão, de uma vida que era apenas sobreviver sem realmente viver. Laura sentiu o coração acelerar. Tomás, você trouxe luz para este lugar. Trouxe risos, conversas, vida. Trouxe flores onde antes só havia terra. E no processo fez meu coração voltar a bater de verdade. Ele pegou a mão dela, segurando com firmeza, mas com gentileza. Eu me apaixonei por você, Laura. Pela sua força, pela sua coragem, pela pessoa incrível que você é. E sei que comecei sendo seu protetor, mas agora quero ser mais, se você quiser, se você sentir o mesmo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Laura, mas eram lágrimas de alegria pura. Eu sinto, ela disse, a voz embargada de emoção. Sinto sim. Não sei quando começou, se foi quando você me deu aquele tecido azul, ou quando ficou ao meu lado na praça, ou em algum dos 1000 pequenos momentos de bondade entre esses. Mas sinto. Te amo, Tomás, com todo o meu coração. Ele a puxou para um abraço, e ela se aninhou contra o peito dele, ouvindo o coração batendo forte. Pela primeira vez em toda a sua vida, Laura se sentiu completamente segura, completamente amada, completamente em casa. Casa comigo, Tomás murmurou contra o cabelo dela. Não como um contrato ou obrigação, mas como escolha, como parceiros, como iguais. Laura se afastou apenas o suficiente para olhar nos olhos dele. Sim, 1000 vezes sim. Eles se casaram no outono, em uma cerimônia simples na pequena igreja da vila. Dona Margarida fez o vestido de Laura, um tecido branco simples, mas lindo, decorado com pequenas flores bordadas, as mesmas flores que Laura plantara ao redor da fazenda. A vila inteira compareceu. Pessoas que antes a ignoravam, agora a celebravam. A história de Laura se espalhara, e ela se tornara símbolo de coragem e superação. Muitas mulheres, inspiradas por ela, encontraram força para falar sobre seus próprios sofrimentos, para buscar ajuda, para não aceitar mais abusos em silêncio. Durante a cerimônia, quando Laura disse sim em voz alta e clara, muitos na igreja tiveram lágrimas nos olhos, porque sabiam o peso daquela voz, sabiam o silêncio que ela quebrara para chegar até ali. Quanto a Beatriz, rumores diziam que ela havia deixado a região envergonhada e rejeitada por todos que conheciam a verdade. As terras que pertenciam aos pais de Laura foram devidamente transferidas para ela, e ela decidiu doá-las para a igreja, pedindo que fossem usadas para ajudar crianças órfãs, para que nenhuma criança passasse pelo que ela passou. Os anos seguintes trouxeram paz e prosperidade. A fazenda cresceu, não apenas em tamanho, mas em amor. Laura e Tomás tiveram 3 filhos, cada um criado ouvindo a história de como os pais se conheceram. Como o amor e a bondade podem transformar até as situações mais desesperadoras. Laura nunca esqueceu de onde veio, nunca esqueceu os anos de silêncio e dor, mas também nunca deixou que aquilo a definisse. Ela era mais que seu sofrimento. Era uma sobrevivente, uma guerreira, uma mulher que encontrou sua voz contra todas as probabilidades. E cada manhã, quando acordava ao lado de Tomás, quando ouvia o riso dos filhos brincando no terreiro, quando olhava as flores balançando ao vento, Laura agradecia. Agradecia por ter tido coragem de confiar novamente. Agradecia por ter encontrado alguém que a viu como pessoa quando o mundo a via como coisa. Agradecia por cada momento de felicidade que construíra sobre as cinzas do passado. A fazenda continuou sendo um lugar de paz. Um refúgio não apenas para Laura e Tomás, mas para qualquer um que precisasse de ajuda, de um prato de comida quente, de uma palavra gentil. Eles nunca viraram as costas para quem sofria, porque sabiam o que era precisar de ajuda e não encontrar.
E Laura, a moça que fingiram ser surda, que foi vendida como carga inútil, que sofreu anos de abuso e silêncio forçado, tornou-se exemplo vivo de que é possível reconstruir. Que cicatrizes não definem quem somos. Que o amor verdadeiro cura o que a crueldade quebrou. Sua voz, silenciada por tanto tempo, agora ecoava pela fazenda todos os dias, em conversas com os filhos, em canções antigas, em risos sinceros, em palavras de carinho para o homem que a amava. E cada som que ela produzia era uma vitória, uma prova de que ela sobreviveu, de que ela venceu. E assim terminamos mais uma história que nos faz refletir sobre a vida. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. E deixe aqui nos comentários se você se identificou com algum momento dessa história. Quero saber sua experiência e como ela te impactou. Obrigado por estar aqui e pela audiência de sempre. Nos encontramos no próximo vídeo.